agradecer ao Senhor pela vida de vocês, tá bom? Fique à vontade. Amém. A paz do Senhor, povo de Deus. Alegres com Jesus? Sim ou não? Muito bem, também estou alegre com Jesus. Aliás, somos alegres com Jesus. A nossa vida é um desafio, somos desafiados diariamente a manter a nossa alegria intacta, apesar das lutas e das dificuldades. A cada dia surgem situações na nossa vida em que somos desafiados a continuar mantendo uma posição de acordo com a nossa fé, ou de acordo com a fé que nós já alcançamos. E nem sempre é fácil. Eu diria até que na maioria das vezes, como eu já usei a expressão desafio, somos desafiados, a gente tem, de fato, uma oportunidade de expor não só a nossa fé, mas também a nossa firmeza, a nossa fortaleza mental, a nossa firmeza emocional e até mesmo a nossa firmeza física. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, ele apresenta ali um esboço de como a paciência é produzida. E olhando detalhadamente para aquela exposição de Paulo, a gente vê que a paciência é fruto de algo que dói em nós, de um processo doloroso. Começa primeiro pelas tribulações. O próprio Jesus disse que no mundo teríamos aflições. E eu gosto da maneira como Jesus se expressou. Ele usou a palavra tribulações no plural. Então, quando a gente está vivendo uma tribulação, ou quando somos expostos às dificuldades, às adversidades da vida, nós temos que ter em mente 3 coisas. Primeiro, que é preciso, é necessário passarmos por elas. Isso já elimina de cara muitas perguntas que nós costumamos fazer. Por que estamos sendo provados? Por que estamos sendo atribulados? Quem já fez essa pergunta aí, levanta a mão assim. Por que, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? Então, a primeira resposta é porque Jesus disse que nós passaríamos por ela, pelas tribulações. Segundo, ela tem um propósito. Ela tem um propósito. E um dos propósitos é produzir experiências na nossa vida. Então, a tribulação, ela produz experiência. Experiência. Então, é na experiência das dificuldades em que somos de fato trabalhados. Não é quando tudo vai bem, quando tudo está bem. É quando as lutas vêm. Eu estava aqui atento às letras dos louvores e todas elas tinham uma característica bem similar. Eu me rendo, eu me rasgo, eu me entrego para um propósito, para conhecer o Senhor. E para conhecer o Senhor, nós precisamos de experiências. E essas experiências são mais marcantes quando estamos vivendo o dia da adversidade. Então, meu irmão e minha irmã, você que está aqui e você que nos acompanha pelas mídias sociais, lembre-se disto. Ao invés de tentar encontrar uma resposta, por que você está passando por isso? Ou por que isto sobreveio sobre a tua vida? Lembre-se, o Senhor quer fazer de ti um homem e uma mulher de Deus experientes. E através da experiência, Ele vai criar um caminho que você pode andar
com segurança na presença dele, porque o caminho vai levar até a presença. A experiência, ela produz um fruto, e o fruto é a esperança. E o que é a esperança? O que é que significa ter esperança em Deus? De que aquela tribulação vai passar. Se você crê nisso, dê glória a Deus. A tribulação não veio para ficar. A tribulação, a dificuldade, ela não veio para matar você e nem a sua fé. Ela veio para te fortalecer. Somos fortalecidos. E como fortalecidos no Senhor, nós alimentamos a esperança. E qual é a nossa esperança? De que aquela situação nos deixará mais perto do Senhor. É por isso que eu quero hoje aqui lhe convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Abra aí a sua Bíblia, por gentileza, no livro do profeta Isaías. Deixa eu abrir aqui a minha. O ventilador é uma bênção, né? Isso, me ajuda aí. Obrigado. Capítulo 58 do livro do profeta Isaías. Obrigado, William. Patrocínio, quem carinhosamente nós tratamos como Júnior. Falando aqui sobre acompanhar, né, a caminhada. E eu tenho uma alegria. Aliás, eu tenho muitas alegrias na vida. Nós temos, né, Fernanda? Muitas alegrias. E uma delas é ver o que Deus fez com estas famílias. O William e sua família, e o Júnior e sua família. Ver hoje, olhar para a família deles hoje, me alegra muito. Por quê? Por causa das, como eu falei ainda há pouco, as experiências que nós vivemos. Elas produziram crescimento, elas produziram maturidade espiritual. Houve dias de aflição, e como houve sim, dias de muitas aflições. E no momento das aflições, das angústias, das dificuldades, nós estávamos sempre juntos. Mesmo a gente estando lá em Brasília, a gente estava sempre junto. O tempo e a distância, elas têm a gente precisa ter muito cuidado com esses dois elementos, o tempo e a distância. A gente precisa aprender a conservar bem as nossas amizades. E apesar da distância e do tempo, 3 anos sem vir a Fortaleza, e a gente vai ficar por um tempo muito curto, já estamos retornando quarta-feira que vem. E a gente tinha muita coisa para fazer e pouco tempo. Mas a gente não perdeu aqui as oportunidades de estarmos juntos. Né, William? Não perdemos a oportunidade, né, Júnior, de estarmos juntos, compartilhando daquilo que Deus fez nas nossas vidas. E com muita alegria, vê-los hoje à frente desta congregação, sinceramente, enche o meu coração de alegria. E é por isso que eu dou glória a Deus também por isso. Amém, irmãos? Leia junto comigo. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Amém, irmãos? Somos chamados por Deus para abrir a nossa boca e anunciar a palavra de Deus. Quando o Senhor desperta o profeta, ou desperta os profetas,
a levantarem a voz para anunciar a transgressão, o Senhor está dizendo que o tempo é de anunciar a palavra de Deus. E é ela, a palavra, que vai revelar a transgressão do transgressor. E qual é o propósito de Deus ao chamar homens e mulheres de Deus a ficarem de pé e levantar as suas vozes para anunciar a palavra? É porque o Senhor não quer que ninguém se perca. Deus tem um propósito, e o propósito de Deus é que todos sejam salvos, que ninguém perca a sua alma para o inferno, mas o Senhor tem o propósito de levar a todos nós até a sua presença como salvos, como os seus filhos. Amém, irmãos? Não é propósito de Deus que ninguém se perca. Para isto, ele levanta um homem chamado Isaías, que estava servindo no palácio, que estava servindo na presença do rei. Mas era necessário que algumas experiências fossem produzidas na vida de Isaías. E uma delas, ele diz, o próprio Isaías confessa: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Diga, eu vi o Senhor. Era necessário. Deus estava chamando Isaías para uma experiência pessoal, homem de Deus. Uma experiência pessoal, uma aproximação, uma intimidade com Ele. Esse era o propósito de Deus. E para isto, precisou alguém morrer. O rei morreu. E naquele ano houve uma manifestação de glória diferente de todos os outros anos, a ponto de Isaías dizer: eu vi o Senhor. Irmãos amados, a cada dia o Senhor permite que situações venham até nós, cheguem até nós, ainda que difíceis de lidarmos com elas, ainda que produzam dor, ainda que produzam perda, ainda que produzam prejuízo, ainda que produzam tristeza na nossa vida, mas o propósito dele é nos trazer mais perto. Põe a mão no teu peito aí agora, por gentileza, e diz assim para ti mesmo: Deus me quer mais próximo dele. Deus te quer mais próximo. Deus quer você mais íntimo. E para isto Ele vai permitir que você viva experiências. Receba esta palavra em nome de Jesus. A partir de hoje, dia 17, não é isso? Não, 18. 18 de outubro de 2020. Não fique espantado, não se admire, não se surpreenda se situações a partir de hoje se apresentarem diante de você. Para você encontrar saída, solução, resposta, você tenha que ir para mais próximo de Deus, para mais perto de Deus, para viver uma intimidade maior com Deus. Eu ouvi aqui, de novo eu repito, ouvi as letras, e em todas elas havia um clamor da alma, uma revelação de necessidade do espírito humano aqui. Qual é? Nós precisamos da glória de Deus presente na nossa vida. É ela quem nos fortalece. É ela quem nos renova, é ela quem nos reanima, é ela quem traz alegria, é ela quem traz unção, é ela quem traz poder, é ela quem traz revelação da vontade de Deus para a sua vida. Viver longe,
viver distante, viver afastado. Olha só a situação que eu vou usar aqui como exemplo. Jesus foi preso no Monte das Oliveiras, num jardim chamado Getsêmani. Vieram prendê-lo, ele não se esconde, ele não foge. Ele se apresenta e pergunta: a quem vocês estão procurando? E eles dizem: a Jesus, o Nazareno. E ele diz: eis-me aqui, sou eu. E por muita insistência do próprio Jesus, ele mesmo diz: eu estava todos os dias pregando no templo, vocês não me repreenderam, vocês não me prenderam, e agora aqui, vocês vieram prender-me? E ele se apresenta e voluntariamente se entrega àquelas autoridades. Mas naquele instante, os discípulos, aqueles que andavam com Jesus, Ariadne, aqueles que ouviram as pregações, aqueles que experimentaram os milagres, que testemunharam da grandiosidade de Deus, na hora em que Jesus foi preso, eles fugiram, eles se esconderam, eles não ficaram ali por medo. A situação era de gravidade. Eles pensaram: se nós ficarmos aqui, seremos presos, porque nós somos discípulos dele, andávamos com ele, todo dia éramos vistos nas ruas, nas praças, no mercado, no templo com ele, e as pessoas vão nos reconhecer. O autor sagrado chega a dizer que Pedro seguiu Jesus, mas a partir daquele momento seguiu Jesus de longe, seguiu de longe. A dificuldade produz medo em algumas pessoas, a ponto de, por exemplo, se congregam, alguns deixam de congregar, ao invés de intensificar a busca em comunhão uns com os outros, alguns até fogem, desaparecem. Você vai entrar em contato, procura, pergunta por eles, está passando por luta, está passando por dor, está passando por tribulação, e ao invés de buscar amparo na comunhão, fortaleza na comunhão, buscar renovação de força na comunhão da igreja, na comunhão uns com os outros, alguns fogem, se escondem, se isolam, e outros lamentavelmente até deixam Jesus. Conheci pessoas que serviram bem enquanto tudo estava indo bem. Mas quando a luta surgiu, quando a prova, a tribulação surgiu, mesmo que tenham sido ensinados, mesmo que tenham sido alertados e orientados, alguns não resistiram. Mas estes são uma minoria. Porque quem tem conhecimento da palavra, quem tem um mínimo de intimidade, de comunhão com Deus, sabe que é na hora da luta, que é na hora da tribulação, que é a hora de buscar ao Senhor. Porque é de lá que vem a resposta, é de lá que vem o milagre, é de lá que vem a orientação, é do céu, é do alto que vem a resposta que nós necessitamos. Tiago diz claramente: é do Pai das luzes. É do Pai das luzes, é do alto, é do céu que vem a boa dádiva, a boa resposta, aquilo que vai trazer sossego para a tua alma, aquilo que vai trazer a alegria de volta, aquilo que vai trazer descanso para o teu espírito, venha do alto, mesmo na hora da luta, na hora da tormenta. Porque é isso que o Senhor tem para nós. Em diversas oportunidades o Senhor falou com Isaías, e tem uma passagem extraordinária quando Deus diz, quando o Senhor fala, que os pensamentos dele, do Senhor, não são os nossos. Os caminhos do Senhor não são os nossos. Eu parei para pensar sobre isto. É claro, Ele é Deus. Ele é o Senhor, Ele é o Rei, Ele é o Pai, Ele é o Todo-Poderoso, aquele que é. Então a forma dele pensar é diferente da nossa. Nós temos uma desvantagem. Qual é? Nós somos imediatistas. Nós queremos solução quando? Agora.
Nós queremos resposta agora. Nós queremos que as coisas melhorem agora. Nós queremos que as coisas aconteçam rapidamente na nossa vida. Tem alguém assim? Levante a mão se você é assim. Levanta aí a mão, levanta a mão. Somos assim, desse jeito. Mas o Senhor disse: olha, meu pensamento não é o seu. A forma de Deus pensar é diferente. Mas mesmo assim Deus se importa com o que se passa aqui na minha mente. Deus tem interesse no meu pensamento. Prova é o que o salmista diz no Salmo 139. A minha esposa ama este salmo. Ele diz claramente: Senhor, para onde irei? Para onde fugirei? Se eu chegar lá, tu sabe. Tu conhece o pensamento antes que ele se forme na minha mente. Tu conhece a palavra antes que ela se forme na minha boca. Tu já me conhecia antes que o meu corpo fosse feito. Então o Senhor tem um interesse muito grande no meu pensamento, na minha maneira de pensar. Por quê? Porque o meu pensamento, a minha forma de pensar, vai influir diretamente nas minhas emoções, nos meus sentimentos e nos meus desejos. O meu pensamento alimenta e às vezes até gera um sentimento que ainda não existe. Vou dar um exemplo. As grávidas, por exemplo, quando tem aquele desejo despertado, as grávidas que já viveram o dia do desejo, levanta a mão e dá glória a Deus aí. Olha aí, como elas sabem do que é isso que eu estou dizendo. O poder do desejo. Enquanto esse desejo não é atendido, e agora eu me dirijo aos senhores pais. Quem já que se esforçou muito para atender um desejo da sua esposa grávida, levanta a mão aí e dá glória a Deus. Então você vai compreender bem isto. Porque o interesse de Deus com o meu pensamento, com o seu pensamento, porque Ele alimenta, porque Ele gera sentimentos, porque Ele gera desejos na nossa alma. É do pensamento que vão surgir as palavras que vão sair na nossa boca. O próprio Jesus diz: daquilo que há em abundância no meu coração, isso falará a tua boca. Então, o pensamento humano tem uma importância vital para a condução da nossa vida. E é por isso que Deus diz: olha, o meu pensamento não é o seu. O Senhor já estabelece uma diferença. Já estabelece uma diferença. E Ele diz: o meu caminho não é o seu, não é o mesmo caminho do homem. Porque o caminho natural do homem e o pensamento natural do homem é de oposição ao pensamento e ao caminho de Deus. É de oposição. O autor sagrado chega a dizer assim: aquele que ama o mundo faz-se ou fez-se inimigo de Deus. Por quê? Porque a forma de pensar de Deus não é igual à do mundo. O caminhar de Deus não é igual ao caminho estabelecido pelo mundo. E qual é o nosso desafio nesse sentido? E por isso Ele nos chama a clamar em alta voz, a tocar a trombeta. Não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta. Levanta a tua voz. Porque nós temos que ter esta consciência de que apesar de estarmos no mundo, nós não somos do mundo. Nós somos de um mundo mais alto. Nós somos de um caminho mais alto. Nós pertencemos ao caminho do céu e ao caminho que leva ao céu. E esse é o nosso desafio. Manter o nosso pensamento sob o cativeiro e o senhorio de Cristo e de sua palavra. Qual é a relação, pastor, pregador, entre o versículo que o senhor está lendo e o que o senhor está falando agora? É que nós não levantaremos a voz, nós não vamos nos levantar e não tocaremos a trombeta se a nossa maneira de pensar não for diferente da maneira de pensar do mundo.
Se nós pensarmos igual, nós não teremos nem coragem, nem iniciativa e nem autoridade para denunciar o pecado do mundo. Por quê? Porque pensamos igual, olhamos igual, enxergamos igual, a nossa visão é igual, o que ouvimos não é mais a voz de Deus, estamos ouvindo agora vozes, outras vozes, e não a voz de Deus, e isso rouba de nós a coragem, a ousadia, o poder e a unção para anunciar a palavra. Desafiados diariamente a anunciar a palavra de Deus. E por que desafiados? Porque ela nos chama para um confronto, para um combate diário. A palavra nos expõe diante do espelho em que nós somos obrigados a contemplar e a confrontar a nossa imagem com o princípio de Cristo, com o princípio da palavra. Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, ele diz uma coisa extraordinária sobre os judeus. Ele diz: olha, eu reconheço que os judeus são adoradores, zelosos. Eles são obedientes e obedecem com zelo, fazem a obra com zelo. Mas rogo por eles, para que se salvem. Porque Paulo chegou a uma conclusão: o zelo dos judeus está desprovido de compreensão e entendimento da palavra. Por quê? Porque a palavra apresenta Jesus como o Senhor e Salvador dos judeus. E os judeus, ou na sua grande maioria, não reconhecem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Ainda estão esperando o cumprimento da promessa, que venha o Messias, que venha o Salvador. E aí onde nós somos privilegiados, nós reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador. Nós já fomos confrontados. Um dia o Senhor me alcançou. Eu fui alcançado, fui chamado, fui trazido por Ele mesmo à sua presença, e Ele disse para mim: eu quero você, eu estou interessado em você, não importa como você está, a sua condição mental, moral, emocional e até mesmo física, eu quero você para mim. E foi assim que Ele me alcançou. Eu estava no mundo sem Deus, sem Pai, sem salvação, acorrentado, escravo do diabo, escravo do pecado. No dia em que eu fui alcançado pelo Senhor, eu achava que era uma pessoa muito boa, eu achava que era muito bom. Meu irmão mais novo, meu irmão caçula, que hoje é pastor da Assembleia de Deus Canaã, lá em Russas. Tivemos até o prazer de visitá-lo, a oportunidade de visitá-lo. Foi quem ministrou a palavra para mim. E quando ele pregou a palavra para mim, eu lembro que ele estendeu a mão, depois de muita insistência, de 10 horas da manhã às 5 horas da tarde de um sábado, pregando o Evangelho para mim. Lá pelo volta das 4 da tarde, ele disse, depois de muito pregar e eu de muito resistir, ele disse: posso fazer uma oração por você? Eu disse: pode. Feche seus olhos. Foi a última coisa que eu vi e ouvi. Quando eu reabri meus olhos, eu estava deitado na sala da casa dele, ele com o joelho aqui no meu queixo, e pressionando com muita força, e perguntando qual era o meu nome. E eu disse: sou eu, macho, está me reconhecendo não, pai? E eu estranhei aquela posição, eu deitado, ele com o joelho sobre o meu queixo. E eu perguntei: por que é que eu estou deitado aqui? Por que é que tu estás com o joelho no meu queixo? O que é que está acontecendo?
uma legião de demônios pegou você aqui na minha sala, e nós travamos um combate, e você agora está dentro de um processo de libertação, porque o Senhor tem interesse em libertar a tua alma das mãos do maligno, porque tu és um vaso escolhido para uma grande obra nas mãos do Senhor. Eu disse, não estou entendendo. E ele começou a explicar na palavra o que era aquilo. Cerca de meia hora depois ele disse, vamos orar novamente? Eu já fiquei com medo, confesso. Naquele momento eu fiquei com medo. Eu disse, vai acontecer de novo? Ele disse, eu não sei, vamos orar. E eu achando que era a pessoa melhor do mundo. Tão bonzinho, o Fonseca. Tão gente boa, caridoso, amigo de todo mundo, simpático. Gosta de fazer amizade, gosta de conversar. Tão bonzinho, que mal fez o Fonseca às pessoas para aquilo acontecer. Naquele dia eu aprendi. Deus tem interesse na minha vida, na presença dEle. Mas eu também vou te revelar uma outra coisa. O diabo também tem interesse na sua vida, na presença dEle. Eu sei que não se dá glória a Deus quando se diz uma frase como esta. Mas quem revela isso é o próprio Jesus. Ele diz, olha, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. No mesmo versículo, não para aí, graças a Deus. Ele diz, mas eu vim para dar vida, e vida com abundância. Eu vivia num caminho inferior. Eu vivia movido por um pensamento inferior. E o Senhor disse para mim naquele dia, o meu pensamento não é o teu, o meu caminho não é o teu, eu tenho algo mais elevado para ti. Eu tenho algo mais elevado para ti. Meu irmão orou novamente com a sua esposa, já falecida. Oraram por mim, e aquilo tudo se repetiu novamente, até que o Senhor me libertou do império do mal, das garras do maligno e dos demônios. E a partir dali, o Senhor passou a ensinar-me que existe algo mais elevado. Porém tem um caminho para chegar até lá. E esse caminho, o próprio Deus diz, o meu caminho é melhor, o meu caminho é mais alto. E é este o caminho que eu quero aqui hoje te apresentar e te dizer que vale a pena andar neste caminho. Não é um caminho livre, isento de tribulações, de dificuldades ou de adversidades. Tem o dia da alegria, sim ou não? Sim, tem o dia da alegria. Tem os dias em que parece que a guerra está menor, tem também. Nós temos até aquela sensação de que não há problema nenhum, mas não é verdade. Tem sempre uma luta para você travar. Não esqueça disso, irmão. Não esqueça disso, minha irmã. Se você vive hoje a ideia de que não há problema algum, eu vou te dizer hoje, não se espante com a minha frase, isso é um problema. Porque sempre há uma área da nossa vida que exige a nossa atenção. Sempre haverá uma área da sua vida exigindo sua atenção imediata. Aí, para encerrar, eu quero aqui te lembrar as palavras do início. Falei do William e falei do Júnior, acompanhando a trajetória, e ver que eles estão bem, chegaram num ponto em que eles estão bem, mas eles iniciaram um novo tempo, agora eles precisam liderar um grupo, e esse grupo vai ser grande, e vocês aqui são as primícias. Vocês estão entendendo? Vocês são as primícias. Vocês são os primeiros de um grande número de pessoas que o Senhor vai alcançar neste lugar, que o Senhor vai trazer a este lugar. Então o nível de experiência deles dois com suas famílias precisa agora ser mais intenso.
os embates serão maiores, as exigências serão maiores, a renúncia será maior, o sacrifício será maior, mas a oferta também será maior ao Senhor. E quem oferta mais ao Senhor, colhe mais com o Senhor. E a prova disso, quando Paulo diz assim, olha, não vos conformeis com este mundo. E conformar não é apenas uma ideia que não deve ser aceita, não é isso. É não entrar na forma, é não entrar na forma do mundo. Não parecer, não querer ser igual, não querer experimentar as mesmas coisas que o mundo diariamente nos oferece. Paulo faz um apelo, ele até usa a expressão rogo. Eu rogo a vocês que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto? Olha só como é que Paulo usa a expressão. O vosso culto racional. Aqui está livre de emoção, aqui está livre de sentimentos. Paulo faz um apelo que nós somos chamados a compreender o que Deus exige de cada um de nós. É um sacrifício, não de morte, mas um sacrifício de vida. É preciso inteligência, compreensão e entendimento para resistir aos ataques do maligno e abraçar a vontade de Deus. Tanto é que Paulo coloca como numa sequência de eventos. Primeiro, não se conforme, não entre na forma do mundo. Segundo, se apresente diante de Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deus dizendo de novo para você, eu quero você na minha presença. Eu quero você na minha presença, porque Deus é um Deus de vida. O ministro de louvor estava ministrando. Os anjos, os arcanjos, os querubins, os habitantes do reino espiritual estão em torno do trono de Deus, exaltando a sua glória, exaltando a sua santidade. E é isso que Ele quer de nós. Um sacrifício que nós apresentemos a Ele, a uma vida de santidade ao Senhor, como uma oferta agradável a Ele. Sacrifício vivo, sacrifício santo, mas também um sacrifício agradável. Aqui Deus diz para nós o seguinte: essa vida de viver na presença de Deus, melhor dizendo, não é somente um sacrifício, mas é um relacionamento agradável que Deus quer manter com você a partir de agora, de maior intimidade. E olha o fruto disso que é. Se nós fizermos isto, nós vamos ser ajudados pelo Senhor, nós seremos ajudados pelo Espírito Santo de Deus a resistir esse combate na área da mente, na área do pensamento, esse combate ao qual estamos expostos diariamente. Mensagens contrárias, o dia inteiro, todos os dias da nossa vida, os dardos inflamados do maligno contra a nossa fé, contra os nossos fundamentos, contra a nossa crença, contra os nossos pensamentos, contra a nossa firmeza em Deus. Qual é o plano dele? Minar, enfraquecer essa nossa fortaleza. Mas se nós tivermos a coragem de nos expor, Paulo segue na sua descrição dizendo: olha, essa renovação do entendimento pela palavra vai produzir o que em nós? Um acesso a um novo conhecimento.
vai permitir o acesso a novas informações que não estão, a palavra que eu quero usar é disponíveis para todos, vindas do céu. Tem até base bíblica para isso. Lá no Antigo Testamento, Deuteronômio 29, 29 está escrito que as coisas ocultas pertencem a quem? A Deus. E as coisas reveladas pertencem a nós. Então Deus tem algo para entregar a você. Deus quer te dar um acesso a um novo nível de entendimento, a um novo nível de compreensão, que só é possível acessar na intimidade com Ele. Não podemos viver na periferia da vontade de Deus. Deus nos quer no centro da sua vontade. Para isso Jesus disse: olha, eu tenho vida para dar, a transmitir a vocês. E que vida é essa? O próprio Jesus classificou essa vida, chamou, emprestou um adjetivo. E qual é? Vida abundante. Deus tem para mim. Vida abundante Deus tem para você. Vida abundante Deus tem para a tua casa, para a tua família, para o teu casamento, para o teu relacionamento com os teus filhos, para o teu relacionamento social, profissional, não importa qual seja. A vida abundante de Deus transcende todos os limites, levando a bênção do Senhor aonde você for. Tanto é que a Bíblia diz que a bênção seguirá os que creem. As pessoas nos reconhecerão como diferentes. Onde nós chegamos, a diferença chega junto conosco. Onde nós chegamos, a bênção de Deus chega. Onde nós chegamos, a paz de Deus chega. Mas, meus amados irmãos, esse processo de renovação do entendimento não é algo fácil de ser construído. Eu costumo emprestar um título a esse processo, que é a construção de novos caminhos mentais. Eu vou usar aqui um ditado antigo, muito conhecido dos nordestinos. Sabe, tem gente que pensa assim: não se ensina truque novo a cavalo velho, né? Quem já ouviu esse ditado? Alguns já ouviram. Os mais novos não ouviram isso não tem esse conhecimento, essa sabedoria não. Mas tem algumas pessoas que pensam que não podem mais mudar, não podem ser mudados, não podem ser transformados. Mas a Bíblia tem solução para tudo. Você pode dar glória a Deus por isso? A palavra de Deus tem resposta para tudo. E há um caminho, há uma receita apresentada pelo apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9. Dá para pôr aqui, Ariadne? Põe aí para o povo ler, para nós lermos juntos. Capítulo 4, versículos 8 e 9. 7, 8 e 9. Paulo propõe um caminho e uma receita que nós podemos andar. Olha só, versículo 7. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento, e que guardará seu coração e sua mente em Cristo Jesus. A sua mente precisa de proteção. Eu não costumo fazer isto, que vou fazer aqui agora. Mas eu vou pedir a você que ponha a mão assim na sua cabeça. Paulo, escrevendo aos Efésios, quando descreveu a armadura de Deus, ele fala do capacete da salvação. Sua mente é um campo de batalha. O maligno tem interesse em entrar na sua mente. Satanás, com seus dardos inflamados, tem um propósito: implantar uma maneira oposta, de oposição ao pensamento de Deus. E eu quero te pedir, hoje, para você fazer uma oração, invocando do Senhor
a proteção e o livramento para a tua mente. Eu sei que essa não é uma oração que a gente costuma fazer no nosso dia a dia. Eu pergunto, quem costuma orar assim? Senhor, guarda minha mente. Senhor, guarda meus pensamentos. Levanta a mão, quem ora assim? Poucos aqui entre nós fazem isso, tem esse hábito. Pois olha, a partir de hoje eu te peço em nome de Jesus, ore ao Senhor e invoque uma ação do Espírito de Deus, para Ele guardar a tua mente e guardar os teus pensamentos, porque esta é uma porta de entrada que interessa muito a Satanás e ao inferno. E eu quero orar por você. Feche teus olhos, ore ao Senhor. Eu vou orar, vou clamar por ti. Amado Deus e amado Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, nesta noite, que meus irmãos sejam ensinados, orientados por ti, ó Pai. O Senhor se revele a cada dia, a cada manhã, a cada anoitecer, o Senhor se revele aos seus filhos, ó Pai. O Senhor se revele a cada um de nós, nos ensinando, Pai, que não haja barreira entre nós, que o pecado não faça parte da nossa vida, pois é o pecado que gera barreira, é o pecado que cria barreiras entre nós, é o pecado que gera, Senhor, distanciamento, é o pecado que gera distanciamento, é o pecado que gera frieza, é o pecado que gera indiferença, Senhor. Pai, eu te peço, guarda a minha mente e os meus pensamentos em Cristo Jesus. Guarde a mente do meu irmão, Pai. A partir de hoje, meu Senhor amado, eu te peço, que seja iniciado na vida de cada um, Senhor, um processo de construção de novos caminhos mentais. O Senhor nos ensine a falar, o Senhor nos ensine a ouvir, o Senhor nos ensine a ver e, sobretudo, o Senhor nos ensine a pensar biblicamente, a pensar com base nas Escrituras, pois está dito, Pai, nós tomamos posse, que é a paz de Deus, é a tua paz que excede todas as coisas, é a tua paz que está acima das tempestades, das adversidades, das tormentas da vida, é a tua paz acima, Senhor, das situações difíceis, das tribulações, que guardas nosso coração e nossa mente. Ajude o meu irmão, Senhor, ajude a minha irmã, ó Pai, a encontrar a paz que produz descanso na alma, ainda que o mar, Senhor, esteja agitado, ainda que os ventos soprem, Senhor, com fúria, meu amado Deus, ainda que as ondas, ó Pai, sejam bravas, altas, fortes e até violentas, mas a tua paz nos guardará em ti, Senhor. A tua paz nos manterá na nossa posição, firmes e inabaláveis em ti, Senhor, crendo, ó Pai amado, no fiel cumprimento da tua promessa, meu amado Deus. Ó Deus, e se porventura a tribulação removeu alguém do lugar, se a luta desta vida tirou alguém da tua presença, ó Deus, os que nos ouvem agora, Senhor, através das mídias, através do vídeo que está sendo transmitido agora, Pai, onde quer que esta palavra chegue, Senhor, alcança a mente e o coração, que haja libertação, Senhor, que haja cura nesta noite, Pai. Ninguém, Senhor, pode viver preso às dores da alma, Senhor, mas as cadeias sejam hoje destruídas, as cadeias infernais sejam destruídas, em nome de Jesus, que o império de Satanás seja destruído, que a estratégia de Satanás seja hoje desmantelada,
e a tua boa vontade, Senhor, e o teu bom propósito, Senhor amado. Ó Deus, se estabeleça no lar do meu irmão, na casa do meu irmão, no casamento do meu irmão e da minha irmã. Alcança aquele que está hoje sem esperança, mas ouvindo esta palavra, Senhor, será ajudado agora pelo teu Espírito, ó Pai. Renova-lhe o ânimo, renova-lhe as forças, renova-lhe o vigor, traz de volta a tua presença, renovando também a fé que salva, a fé que cura, a fé que liberta, a fé que transforma, e isto para a glória e o louvor do teu nome. Os que creem, digam amém. Amados irmãos, eu não posso sair daqui sem mostrar para você o versículo seguinte, que está aí na tela. Capítulo 4, versículo 8. Paulo diz: olha, por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, outras versões dizem digno, tudo que é correto, outras versões dizem honesto, tudo que é puro, tudo que é amável e tudo que é admirável, algumas versões dizem de boa fama. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Outras versões, como a minha, dizem: ocupe a sua mente em pensar estas coisas. Deus nos deu, irmãos, 24 horas para nós usarmos para o que for necessário, como nós melhor entendermos. Mas a partir de hoje, eu quero lhe fazer um pedido. Gaste uma parte deste tempo treinando a sua mente, porque aqui tem um combate espiritual terrível, implícito por trás da letra, que eu quero te mostrar. Quando Paulo diz, ele está escrevendo a uma igreja liderada por um jovem pastor, ainda pouco experiente, que é o irmão Timóteo, o pastor Timóteo. Paulo revela um combate espiritual, uma guerra espiritual escondida nestas palavras. Quando Paulo diz: olhe, gastem tempo, se concentrem a sua força, concentrem a sua energia em pensar naquilo que é verdadeiro. Porque Paulo está dizendo: Satanás vai trazer mentiras, Satanás vai produzir mentiras, e essas mentiras virão até você, chegarão até você travestidas de verdade. E não subestime o poder do reino das trevas. Ele está submetido ao poder de Deus. Isto é fato. Dê glória a Deus por isto. E Satanás sabe disso. Mas ele criará estratégias para apresentar mentiras a você, que parecerão verdades. E muitos já deram crédito a essas mentiras. E hoje estão vivendo longe da presença de Deus. Estão afastados. Estão vivendo na indiferença espiritual. Estão vivendo na frieza espiritual. Perderam a capacidade de ouvir a voz de Deus. Perderam a capacidade de reconhecer a voz de Deus no meio de todas as vozes que falam hoje. Porque não sabem mais diferenciar o que é verdade e o que é mentira. Mas hoje Deus está dizendo aqui para você: se ocupe com a verdade. E a verdade, o próprio Jesus revelou: eu sou a verdade, eu sou o caminho e eu sou a vida. Olha a guerra espiritual revelada aqui. Tudo que é nobre, irmãos amados,
A Bíblia diz que o homem nobre, que vive segundo o padrão de nobreza da palavra, terá os seus projetos estabelecidos. Contextualizando, fazendo uma comparação, uma analogia, é o mesmo que o salmista diz lá no Salmo 37. Agrada ao Senhor teu Deus, e Ele atenderá aos desejos do teu coração. Você quer que Deus atenda os desejos do seu coração? Nobreza. Tudo o que é correto, tudo o que é justo. Satanás quer que eu e você nos tornemos pessoas que perderam, ou que perdem, ou que perderão a capacidade de sensibilizar com o sofrimento do outro. Ele quer que eu me ocupe somente comigo e com os meus. Eu estou bem, os meus estão bem, está ótimo, glória a Deus, aleluia, Jesus. E os outros, problema dos outros, eles que cuidem da vida deles. Não é assim. Nós somos chamados, olha aqui, clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo. O recado que Deus entregou a Isaías é para ele transmitir ao povo de Deus. E anuncia a transgressão, o erro do meu povo. E anuncia à casa de Jacó os seus pecados. Veja que a ênfase aqui de Deus não é ir no mundo anunciar os pecados do mundo. É confrontar o povo de Deus com os erros que o povo de Deus está cometendo hoje. E um deles é a indiferença aos que sofrem. Inclusive e principalmente aos que sofrem sem a salvação em Cristo Jesus. Somos chamados a anunciar a salvação, porque é a salvação que liberta em Cristo Jesus, não apenas do sofrimento deste mundo, mas do sofrimento eterno. Tudo o que é correto, tudo o que é puro, e aqui, irmãos, se o culto fosse começar agora, eu teria muito o que falar sobre isto, mas resumidamente, em poucos segundos, Paulo está dizendo: o nosso pensamento bíblico precisa estar livre das misturas, a pureza do Evangelho. É isso que Paulo está dizendo: voltem-se para a pureza do Evangelho. Alimentar a mente, alimentar a alma, o espírito, alimentar os ouvidos, alimentar a boca, alimentar os olhos com o Evangelho. Tudo o que é amável. A própria Bíblia diz que por muito se multiplicar a iniquidade, qual é a consequência? O amor de muitos esfriou, está esfriando e esfriará. Por isso, irmãos, precisamos pensar sobre o amor de Deus, porque foi o amor de Deus que nos deu vida novamente. Foi o amor de Deus que nos trouxe das trevas para a luz. E é o amor de Deus que nos levará a anunciar a luz do Evangelho em meio às trevas. Você pode dar glória a Deus por isso? E por fim, tudo que é de boa fama, pensem no que é excelente e digno de louvor. Quando fala de admirável ou de boa fama, só me lembro de uma única coisa: o seu testemunho. Esse é o interesse de Deus. Para resumir a ministração desta noite,
O que Deus quer é aparecer através da sua forma de viver. O que Deus quer é aparecer através da maneira como você vive diariamente, do testemunho que você oferece a quem ainda não conhece ao Senhor. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, a partir de hoje, dedique a sua vida a servir com fidelidade e com lealdade ao Senhor. Busque-o enquanto você pode achar. Busque com alegria, porque mistérios, os céus estão cheios da glória de Deus. O céu está cheio, os celeiros de Deus estão cheios daquilo que nós precisamos para servir bem ao Senhor. E está à tua disposição. Está à disposição da tua casa. Está à disposição da tua família. Por isso, em nome de Jesus, a partir de hoje, eu creio numa revolução na tua vida, numa revolução na tua mente, numa revolução na tua maneira de pensar. Não se surpreenda, você vai voltar a ouvir a voz de Deus, você vai reconhecer a voz de Deus, você vai ouvir e receber as instruções do próprio Deus. E não tenha medo, tenha ousadia, coragem de pôr em prática aquilo que o Senhor vai te instruir. Dirigidos pelo Senhor, guiados por Deus, cumprindo o plano de Deus. Amém? Ó Senhor, eu te louvo, eu te dou graças, meu amado Deus, por esta noite estar na tua casa, compartilhar com meus irmãos da tua revelação, ó Pai. Amado Deus, eu creio, Senhor, o Senhor já falou hoje aqui, esta obra vai continuar crescendo e se expandindo, ó Pai. Acrescente a cada dia os que hão de salvarem-se neste lugar pela pregação da palavra, pelo bom testemunho de cada um, ó Pai, pela manifestação do teu poder, da tua glória e da tua presença no meio deste povo. Assim eu creio e te dou graças em nome de Jesus. Amém? E eu quero aqui agradecer de todo o meu coração pela maneira calorosa e carinhosa em que fomos recebidos por você, pela sua família, por você e pela tua família. E dizer a você que eu lhe espero lá em Brasília o mais rápido possível. Irmãos, orem. O Senhor, eu tenho certeza, aqui já estão os músicos, os adoradores. O Senhor vai levantar pastores. O Senhor está trazendo, olha ali, olha um ali, pastor Ricardo, a paz do Senhor, Deus te abençoe. O Senhor vai trazer, e o Senhor vai levantar obreiros neste lugar, homens e mulheres de Deus. E o pastor William vai ter aqui a confiança e a segurança de entregar a obra na mão de vocês. Vai passar uns dias lá em Brasília com a gente. Mas não é descansando não, lá não tem praia, lá não tem serra. Lá tem obra para fazer também. Glória a Deus. Mas também tem um lazerzinho para nós, coisa boa. E eu me alegro, William, Júnior, de ver este povo. Vocês são uma bênção de Deus. E lembre-se de mim e da minha esposa, pastora Fernanda, nas vossas orações. E em fevereiro nós estaremos juntos lá no Exu, né? Nós estaremos lá. Vai haver uma grande obra lá no Exu, nos dias 7 a 12 de fevereiro. E a pastora Fernanda estaremos lá já a partir do dia 2 de fevereiro. Então comecem aqui a se organizar. Vai ser uma obra gloriosa. Deus vai salvar, Deus vai curar, Deus vai libertar. Deus vai usar vocês. Agora é profecia direta. Deus vai usar vocês lá. Então, pela fé, levanta a mão quem vai para lá, que nós iremos lá e a obra será grande, para a glória de Deus, em nome de Jesus.